igrejas satélites. Abre a sua Bíblia, mais uma vez, lá na Epístola de João. João, o apóstolo amado, o discípulo amado, alguém que se tornou relevante no início do cristianismo, a igreja primitiva. Foi o único que não foi martirizado. Acredita-se que ele tenha morrido com aproximadamente 100 anos. O discípulo amado. E ele escreve essa carta, e nós já abordamos sobre isso, em função daquilo que a igreja no primeiro século estava vivenciando. A igreja estava sendo perseguida pelo Império Romano. Aqueles irmãos estavam sendo jogados nas arenas, estavam sendo presos nas masmorras. E então João escreve esta carta àqueles irmãos para que se mantenham firmes, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já tinha vencido. E se Ele venceu, também nós tínhamos que ter a certeza que haveríamos de vencer. E então ele escreve essa carta àqueles irmãos para que se mantivessem firmes. E além disso, as heresias que estavam entrando nas igrejas no primeiro século, negando a humanidade de Jesus, ou se não negassem a humanidade de Jesus, eles diziam então que se ele era homem, ele não era divino. E isso anula completamente o Evangelho de Jesus Cristo, porque a própria palavra do Senhor diz que ele se despiu, se encarnou, se tornou totalmente homem para viver entre nós, não pecou, foi levado a uma cruz, morreu em nosso lugar, e por causa disso, a sua morte e a sua ressurreição, ela é suficiente para todos aqueles que creem no sacrifício vicário de Jesus serem perdoados dos seus pecados e se tornarem filhos de Deus. E mais ainda, quando Jesus voltar, nós agora temos a garantia que também venceremos a morte. Porque Ele venceu a morte. Porque a palavra diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, nós haveremos também de ressuscitar. E é nesse contexto que João escreve essa epístola àqueles irmãos das igrejas da Europa e da Ásia Menor. E nós já abordamos o primeiro capítulo, o segundo, e agora vamos entrar no terceiro capítulo, mas eu quero só ler o verso 28 do segundo capítulo, que diz assim: filhinhos, agora pois permanecei nele. Muitos estavam desistindo, muitos estavam confundidos pelas heresias que estavam entrando na igreja. E então ele diz: filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, Jesus Cristo, tenhamos confiança e dele não nos afastemos. Não importa o que vocês estão vivenciando, não importa as lutas, não importa as dificuldades. Então ele diz que tenhamos confiança dele, não nos afastemos, envergonhados da sua vinda. Se sabeis se ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, há certas características na vida daquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus,
que vai diferenciar das pessoas do mundo. Não há como. Quem foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, algumas características vão ser salientadas nas nossas vidas, de tal maneira que essas características vão glorificar o nome do Senhor Jesus, vão honrar o nome do Senhor Jesus. E por isso é que ele diz isso, para que no dia da sua volta nós não tenhamos que nos envergonhar, porque na verdade, se isso acontece, a nossa vida não condiz e não testifica daquilo que Jesus fez em nós. Então ele está dizendo isso para esses irmãos: vocês têm que ser diferenciados, tem que haver algo em vocês que vai caracterizar que realmente vocês são novas criaturas. E aí no capítulo 3, a partir do verso 1, e se nós não terminarmos esse capítulo hoje, no próximo domingo nós estaremos encerrando, e ele diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conhece a Ele mesmo. Ele está dizendo o quê? Que nós, que agora fomos lavados e remidos pelo seu sangue, que agora nós somos chamados de seus filhos, o mundo já não nos conhece mais. E isso é uma realidade. Quantas vezes e quantas pessoas se convertem ao Senhor, e ao se converterem, muitas vezes largam e têm que largar tudo aquilo que faziam antes, e aqueles amigos, aquelas pessoas que ele convivia com elas, o que acontece com eles? Eles os abandonam, os deixam, porque na realidade nós não temos mais nada a ver com as coisas deste mundo, e aí nós nos tornamos até mesmo desconhecidos. Quantas pessoas têm dado testemunho que por se converterem, muitos amigos e até de longa data que tinham, deixaram de conviver com eles, porque na realidade aquilo que agora nos agrada, aquilo que agora nos dá prazer, não satisfaz mais as pessoas do mundo, não as alegra mais. E aí essas pessoas são abandonadas, e por isso ele diz: por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Isso é uma realidade. Verso 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, porque apesar de nós sermos filhos de Deus, apesar de nós termos sido transformados, ainda assim nós carregamos essa carne, e muitas vezes o que acontece? Nós falhamos, nós erramos. Não é porque nós somos crentes que a gente já não erra mais, que nós não pecamos. Agora há uma diferença. As pessoas que são do mundo, elas têm prazer naquilo que fazem, elas têm prazer no mal. Nós, como crentes no Senhor Jesus, quando isso acontece por algum motivo, nós ficamos tristes. E o que é que acontece imediatamente? Nós pedimos perdão a Deus. Senhor, perdoa-me porque eu falhei. Senhor, perdoa-me porque eu pequei. E quando isso acontece, a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para quê? Nos perdoar os nossos pecados, e mais do que isso, nos purificar de toda a iniquidade. Além de nos perdoar, Ele nos purifica.
E purificar quer dizer, Ele nos limpa, Ele limpa o nosso pecado. É isso que Ele está dizendo aqui. E então, continua no versículo 2 e diz: sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica tudo que nele tem esta esperança. E assim como Ele é puro, nós somos puros. O nosso pecado é justificado, o nosso pecado é limpo, e diante de Deus nós somos santos, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós até podemos pecar, mas nós não podemos compactuar com o pecado, e quando isso acontece, tem que haver tristeza em nossos corações, de tal maneira que nos leve a pedir perdão a Ele. Se isso não acontece nas nossas vidas, nós que dizemos somos crentes, alguma coisa está errada. Porque a própria palavra de Deus que agora diz que agora em nós habita o quê? O Espírito Santo de Deus, e que nós não estamos mais na carne, mas agora nós vivemos no Espírito. E Ele vai dizer mesmo, e se você tem o Espírito de Deus, você não pode admitir o erro, não pode admitir as falhas. Tem que ser algo que seja banido das nossas vidas, porque logo adiante Ele vai dizer: e aquele que não tem o Espírito, esse não é dele. Ou seja, todos nós que fomos lavados e remidos, o Espírito Santo passa a habitar em nossas vidas, e é Ele agora que dirige cada um de nós. E se Ele nos dirige, nós não temos prazer mais nas coisas deste mundo. É isso que Ele está dizendo aqui. E aí Ele continua e vai dizer no verso 4: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. E a lei foi estabelecida por Deus. A lei é universal. Ela serve para todos os homens. E para que ela serve, essa lei? Para que nós nos possamos conduzir segundo os propósitos de Deus. E mais do que isso, a lei serve para que nós possamos nos respeitar como seres humanos uns aos outros. É para isso que ela serve. Aristóteles dizia que a justiça nada mais é que a igualdade entre todos os cidadãos que convivem em um mesmo grupo, com respeito, ver a todos da mesma forma perante suas leis e oferecer a todos iguais garantias. Isso é uma realidade. A lei não foi estabelecida para nos aprisionar, mas pelo contrário, para nos libertar, para que nós possamos nos respeitar uns aos outros, não matar, não roubar, não adulterar, não dizer falsos testemunhos. Ela veio para nos não punir, mas para nos dar direção, o caminho que nós devemos andar, para que possamos viver da melhor maneira aqui nesta terra. Porque quando Deus nos criou e Ele nos colocou neste mundo, é para que nós tivéssemos paz, para que nós fôssemos felizes, para que nós vivêssemos em harmonia uns com os outros, e não aquilo que nós estamos vendo nesse mundo. Exatamente porque não há mais justiça, ninguém mais cumpre as leis, cada um anda ou se rege segundo os seus próprios interesses e desejos. Isso tem sido uma realidade no nosso mundo. E ele continua no verso 5 e diz assim: sabeis também que se Ele se manifestou para tirar os pecados,
e nele não existe pecado, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conhece. Isso é uma realidade. E quantas vezes nós mesmo dentro das nossas igrejas nós nos justificamos das nossas faltas, dos nossos erros. E quando isso acontece, infelizmente não há perdão da parte de Deus. Porque só há perdão da parte de Deus quando, se nós falharmos, porque Ele ali mesmo diz, a gente não vive pecando não, hein? E muitas vezes se justificam, ué, mas você errou, você fez isso, fez aquilo. Nós somos humanos, nós somos pecadores mesmo. Nós não podemos nos justificar, mas ao contrário, quando errarmos e falharmos, nós temos que ir perante ao Senhor e pedir perdão. Colocar os nossos joelhos em terra, Senhor, me perdoa. Eu errei, eu falhei contra Ti. Porque a lei está aí para isso mesmo, para nos mostrar aquilo que é certo e aquilo que é errado. E como crentes nós devemos estar debaixo da lei do Senhor. Verso 7, filhinho, não vos desvieis, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Sabe o que Ele está dizendo? Como Deus é justo, nós temos que ser justos também. Porque se o Espírito Santo de Deus habita em nossas vidas, e é Ele que nos conduz, Ele vai nos mostrar exatamente como nós devemos agir e o que nós devemos fazer. Ele está dizendo isso. Do mesmo jeito que Deus é justo, nós agora, que somos novas criaturas, temos que ser justos também. Verso 8, aquele que pratica o pecado procede de quem? Do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho, para destruir as obras de Satanás. E se nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, e se nós fomos transformados, e se nós somos novas criaturas, nós não podemos aceitar que o diabo nos engane. Ele não tem mais autoridade sobre nossas vidas. E se isso acontece, não há justificativa para cada um de nós. Porque se verdadeiramente nós temos o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos mostrar o que é a verdade e o que é mentira. E aí está na nossa mão decidirmos. Caí, eu sou fraco. Nada disso. Não há justificativa. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o filho do diabo, para destruir as obras do diabo. E nós que fomos lavados e remidos pelo seu sangue, o sangue de Jesus já destruiu todas as obras de Satanás em nossas vidas. Não há mais autoridade sobre cada um de nós. Verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é divina semente. Ora, se não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Isso não faz parte mais do nosso cotidiano, não faz parte mais da nossa vida, pois o que permanece nele é divina semente. Nós não somos mais da carne, a carne não tem mais autoridade sobre nossas vidas, nós agora vivemos no Espírito.
Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Quantas pessoas dentro de nossas igrejas, infelizmente, que continuam com todos os carrapichos que tinham lá do mundo e permanecem aqui dentro da igreja. Ah, pastor, não consigo, é muito difícil. Se você era mentiroso, não minta mais. Se você era fofoqueiro, não fofoque mais. Se você se prostituía, não se prostitua mais. Se você passava os outros para trás, não passe mais os outros para trás. É isso. São essas atitudes que vão determinar se verdadeiramente o Espírito Santo habita nas nossas vidas. Verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Há um contraste. E pelas nossas obras, pelas nossas atitudes, por aquilo que nós fazemos, nós podemos identificar claramente quem são os filhos da luz e quem são os filhos das trevas. Porque os filhos da luz não comungam com os filhos das trevas. Há uma separação enorme. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Também aquele que não ama a seu irmão. E agora ele vai falar a respeito do amor de Deus sobre nossas vidas. E vai nos ensinar. E aqui está verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo. Porque João 3,16 mesmo vai declarar: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior demonstração que nós verdadeiramente fomos transformados e somos novas criaturas é se nós exalamos o amor de Deus dentro de nós. Se isso não acontece, alguma coisa está errada. Por isso ele diz: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Também aquele que não ama seu irmão. A igreja do primeiro século estavam tendo grandes problemas por discriminação, principalmente aos gentios, aos órfãos e às viúvas. E por isso Paulo escreve aquela carta aos Coríntios. E quando da participação e da celebração da ceia do Senhor, ele exorta aqueles irmãos, porque estavam discriminando aqueles irmãos e aquelas viúvas, aqueles órfãos que não tinham recursos e estavam colocando à parte, celebrando a ceia entre eles, os deixando de lado. E Paulo então diz claramente: isso eu não comungo com vocês, porque isso não vem da parte de Deus. Verso 11: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. O verdadeiro evangelho vai demonstrar se realmente nós amamos o nosso irmão como Deus nos amou. E muitas vezes nós temos que parar e nos perguntarmos a nós mesmos: será que nós nos dias de hoje, nas nossas igrejas, vivemos o verdadeiro evangelho? Será que nós vivemos o verdadeiro evangelho? Olha o que diz a palavra aqui, verso 12: não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas.
Ele está lembrando aqueles irmãos do acontecimento do assassinato daquele irmão Abel, por causa da inveja em seu coração. Aquilo que ele fez ao ponto de assassinar o seu irmão. E ele depois no verso 3 vai dizer: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. É com tristeza, porque se isso acontece, é a demonstração que essas pessoas estão debaixo da tutela de Satanás. Isso tem que trazer tristeza para nós. Quantas vezes nós anunciamos o Evangelho e as pessoas endurecem seus corações, e isso não tem que trazer alegria para nós, pelo contrário, tristeza, muita tristeza, porque nós sabemos qual vai ser o fim delas. E a própria palavra diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento e ao conhecimento do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. E ele continua no verso 14 e diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Glória a Deus por isso. Por quê? Por que você já sabe? Ele vai dar a resposta aqui. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Cuidado, irmão. Cuidado. Eu não gosto daquele irmão. Aquele irmão é difícil de tragar ele. Cuidado. Porque a maior demonstração que se Deus verdadeiramente habita em nós, o Espírito habita em nós, independente daquilo que a pessoa seja, você tem que a amar. Independente. Porque independente daquilo que nós éramos, Deus nos amou e Ele deu o seu Filho para morrer por você. Independente daquilo que você era, independente dos pecados que você praticava. É isso que ele está dizendo aqui. Nós temos por hábito, infelizmente, de julgarmos o nosso irmão segundo os seus atos, segundo aquilo que eles praticam. Mas eu quero dizer para você, ainda que você peque, ainda que você diga uma mentirinha, ainda que pequena que seja, e aquele que comete assassinato como Caim cometeu, Jesus morreu da mesma maneira e do mesmo modo pelo pecado daquele que contou uma mentirinha e por aquele que cometeu assassinato. Isso quer dizer alguma coisa para nós, né? Isso quer dizer alguma coisa para nós. O sacrifício de Jesus foi o mesmo. E muitas vezes nós, dentro das nossas igrejas, nós discriminamos alguns irmãos por alguma coisa que eles fazem. E até toleramos outros. Nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Capítulo 16, não importa aquilo que ele seja. É mandamento de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. Será que nos dias de hoje nós, em nossas igrejas, estamos vivendo realmente esse evangelho? Verso 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, olha bem, e vi seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus?
Isso é sério, irmãos. É sério. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir seu irmão padecer, olha bem, necessidade, e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Os irmãos sabem que nós temos um centro de recuperação de dependentes químicos. E certa vez, um desses rapazes veio pedir, porque sua família estava passando necessidade, uma cesta básica. E alguém que estava no meio entre nós, se levantou e disse assim: ué, mas dá cesta básica por quê? O moço está no centro de recuperação. A família dele não tem nada porque todos são vagabundos. Jesus não está dizendo para nós avaliarmos a necessidade, se está necessitado porque é ou não é vagabundo. Jesus está dizendo: se tem falta, dá. Porque quando ele morreu por você, ele não disse para você: olha, esse pecadinho não tem problema, eu morri por aquele pecadão. E muitas vezes nós dentro das nossas igrejas não agimos dessa maneira. Isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia lá no Velho Testamento, Deuteronômio 15. Vamos abrir a Bíblia lá. Eu estou encerrando nesse momento essa parte. Próxima semana a gente continua. Irmão, nós temos que aprender a viver o verdadeiro Evangelho. Eu aprendi na rua, com um dependente químico, aquilo que Deus queria que realmente eu fizesse. Certa vez aqui na Avenida Rio Branco, lá naquele sinal, junto com a Avenida Brasília, eu parei. E um dependente químico foi se aproximando dos carros e ninguém abriu o vidro para aquele moço. E eu não costumava abrir também não. Mas naquele dia eu não sei porquê, eu falei: eu vou abrir o meu vidro. E quando abri o vidro, o moço me pediu uma moeda. Eu não tinha a moeda, porque eu não ando com dinheiro no bolso. Mas eu abri o vidro e disse: olha, moço, eu não ando com moeda dentro do meu carro. Eu não ando com dinheiro dentro do meu carro. Sabe o que aquele moço disse? Eu agradeço ao Senhor por o Senhor ter aberto o vidro do carro, porque eu sou gente igual ao Senhor. Que Deus te abençoe. Eu aprendi a lição. Eu aprendi a lição. Isso é Evangelho. É um ser humano como nós somos. Carece da misericórdia de Deus como nós carecemos. Precisa do amor de Deus como nós precisamos. Deuteronômio. Abre lá. O livro de Deuteronômio, capítulo 17. Abriu aí? E nós estaremos encerrando esse primeiro momento. Na próxima semana nós vamos continuar. Deuteronômio, capítulo 15, a partir do verso 7.
Deuteronômio 15, a partir do verso 7. Vamos ver o que diz a palavra. Deuteronômio 15, a partir do verso 7. Quando houver entre ti algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra, que o Senhor te deu e te dá, não endureças o teu coração, nem fecharás as tuas mãos a teu irmão pobre. Antes lhes abrirás de toda a tua mão, e lhes darás o que lhe falta, quanto basta para a sua necessidade. Guarda-te que não haja pensamento vil no teu coração. Você deve dar sem julgar. Guarda-te do pensamento vil. Ah, esse cara não quer nada. Esse cara não gosta de trabalhar. Esse cara é preguiçoso. Isso não quer dizer que nós não repreendamos a pessoa, não quer dizer que nós não exortemos a pessoa, mas se está faltando, é obrigação nossa dar. Esse é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Quando Jesus virou para os seus discípulos, dá-lhes vós de comer. Quantos estavam lá que não mereciam, segundo os nossos julgamentos? E ele continua: guarda-te que não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes des nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Haja em ti pecado. Livremente lhes darás, ou seja, de coração, com amor, e não sejas maligno no teu coração, quando lhe deres, pois por causa desse motivo, é o que ele está dizendo aqui, pois por isso te abençoará o Senhor. A bênção, irmãos, a bênção, pois te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra. Sabe o que ele está dizendo aqui? Tudo aquilo que você colocar a sua mão, vai haver prosperidade. E em tudo o que empreenderes, pois nunca deixará de haver pobres na terra, por isso eu te ordeno. Ele não está dizendo eu te oriento não. Ele não está dizendo, mas você acha que você deve fazer. Eu te ordeno. Livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na terra. Esse é o verdadeiro evangelho. É assim que nós devemos agir. Porque se nós fizermos, não tenha dúvida que Deus vai nos abençoar. Amém? Que Deus possa colocar essa palavra em nossos corações, e que nós, como igreja do Senhor Jesus, nós possamos viver o verdadeiro evangelho, obedecendo às suas leis que Ele estabeleceu. Glorifica o nome do Senhor Jesus.